Deus, primeiro nós agradecemos por esse momento especial nesta manhã, neste lugar, o privilégio de fazer parte de um grupo que está buscando a face do Senhor. Um grupo que está entendendo que nós temos um compromisso contigo. E nesse processo nós queremos pedir ao Senhor que nesses próximos minutos aqui, como igreja, juntos, povo do Senhor reunido, que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, às nossas mentes, que nos leve a entender e a compreender e a tomar decisões pessoais, decisões como igreja, de assumir o nosso papel no corpo de Cristo. Deus, eu oro e nós juntos oramos, pedindo ao Senhor que venha a falar conosco, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, esse mês nós começamos essa série. Não me pergunte quanto tempo vai, eu não sei, não me preocupo muito com quanto tempo vai durar. Então, tem alguns intervalos aí, mas a gente vai até finalizar esse processo. A questão ali que a gente tem visto é entender a maturidade espiritual. Quando eu estou falando de maturidade espiritual, obviamente envolve a outra maturidade. Qual é a outra maturidade que faz parte da nossa vida? Maturidade emocional, né? Não vou tratar de maturidade física, porque isso é desnecessário, né? Mas maturidade emocional e a maturidade espiritual. Com foco na maturidade espiritual, elas estão muito interligadas, porque uma ajuda a outra, né? Então, você vai guardando isso no seu coração e vai, neste tempo, tomando decisões. Pastor, eu não entendi muito bem como é que esse negócio funciona. Me procure, fale comigo. A gente marca uma hora, sabe? Às vezes é difícil marcar uma hora que combine para a gente, mas a gente dá um jeito. Porque se há uma coisa que eu tenho prazer de fazer é compartilhar com você essas riquezas de Deus. Tá? Então, a gente viu o versículo base, apóstolo Paulo em 1 Coríntios, nós vamos ler esse capítulo agora. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se você quer, você pode colocar assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, mas agora que eu sou um adulto, deixei para trás as coisas de criança e assumi meu papel como adulto. Compreenderam? Tá claro isso aí? Agora que eu me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Quando é que uma pessoa se torna adulta? Quando que uma pessoa se torna adulta? Começa com a postura, né? Então você tem a criança que ela vai deixando para trás algumas coisas. Por exemplo, os pequenininhos, qualquer um com quem ele tem afinidade, pode dar banho nele. Certo? Você diz assim, vamos tomar... Eu estou falando de experiência lá da nossa casa, que a gente está vivendo todo esse processo de novo, de criança em casa. Então, assim, vai tomar banho, tira a roupa, não tem reclamação. Arranca a roupa e entra no banheiro. Chega uma hora em que ele diz assim, é só o papai que me dá banho. Quem que falou para ele? Que ele está começando a ter uma consciência que ele não tinha antes. Daqui a pouco ele vai dizer para o pai assim, sai, eu tomo banho sozinho. E se o pai ou a mãe entrar no banheiro, o que ele faz? Rapidamente ele vira, ele sai. Por quê? Ele está crescendo. Está percebendo a consciência? Isso, peguei um exemplo. Você entende que a pessoa na vida, ela vai tomando posturas. O adolescentezinho, ele vai assumindo. Eu sempre digo para os pais, tome cuidado com os seus filhos, porque um dia você não vai conseguir pegar ele pela mão e levar onde você quer. Por quê? Porque ele está se tornando
maduro. Na Bíblia nós temos Jesus, mencionado ele com 12 anos de idade, numa postura de adulto, uma mentalidade de adulto. Não era totalmente adulto, era uma criança de 12 anos, mas completamente preparado para assumir dali 18 anos a grande missão da sua vida. Assim somos nós. Assim somos nós. Quer fazer traçar um paralelo para entender maturidade? Pode, fique à vontade. Com 12 anos a gente está na média, a gente está no início, fique à vontade. Com 30 anos a gente está totalmente maduro. É de cada um. Agora, o que não é normal é passar-se anos e a gente continuar com a postura de criança. Isso tanto no emocional quanto no espiritual. E o espiritual, ele vai ser analisado a partir da conversão. A partir daquele momento em que a pessoa ela teve, numa oração, numa fala, numa decisão, um encontro com Cristo. Quando a gente fala assim, a pessoa teve encontro com Cristo, não é que ele morreu e foi encontrar Cristo, ainda. Quando a gente fala que teve encontro com Cristo, não é que teve um BUM, né? E ele olhou para o lado e Cristo estava lá, e Cristo falou, não se assuste, sou eu. E ele sai dali dizendo, olha, sabe quem que eu encontrei? Cristo. Não é isso. Encontro com Cristo é um negócio muito particular, muito pessoal. É muito simples. O encontro com Cristo é quando a pessoa ela é alcançada por Cristo de uma maneira rica, de uma maneira marcante, de uma maneira em que ela se rende, ela se dobra, ela entende quem é Ele, ela entende o que Ele fez por ela, e ela passa a amar Ele, decide amar Ele, decide seguir Ele. E o que acontece com o passar dos dias, semanas e talvez alguns anos, é que ela vai professar com a sua boca, ela vai dizer, eu sou de Jesus, eu sigo os ensinos dele, eu obedeço ele. Isso é um cristão. Não um cristão de nome, não um cristão de religião, não um cristão que assume uma postura de cristão, mas um cristão que vive aquilo que ele está decidindo como um postulado de vida. Aquilo que sai dele, aquilo que as pessoas olhando para ele dizem assim, esse é um discípulo de Jesus. Eu penso que a palavra melhor que nós podemos definir para um crente é aquele que é discípulo de Jesus. O discípulo, ele realmente anda com Jesus. Então, quando você olha nisso e perceba o exemplo dos próprios discípulos na Bíblia, isso não é estático, não é uma coisa assim muito parada, muito zen, muito devagar, não. Ele é dinâmico. Aqueles 3 anos que Jesus andou com os discípulos, se você olha ali, a vida deles mudou de cabeça para baixo. Se há uma coisa que nenhum daqueles 12 homens poderia dizer no final de 3 anos, é que eles viveram uma experiência com Jesus, uma experiência assim de quase perda de tempo. Foi uma experiência de vida que transformou, virou a cabecinha deles de cabeça, virou a vida deles de cabeça para baixo e depois teve que colocar em pé de novo. Foi uma revolução. Quando Jesus ressuscita, aparece para eles, joga luz sobre a mente deles, porque eles ainda estavam confusos. Quando Jesus faz isso, faz porque eles quase tinham desistido daquele processo de 3 anos. Quase. Mas quando eles de verdade entendem e absorvem tudo aquilo, eles mudam o mundo. Todos vocês, todos nós que estamos aqui hoje, sentados nessas cadeiras branquinhas, para ouvir um texto da palavra dele, para cantar a Ele, para orar a Ele, para comungar-se entre nós, na comunhão dos santos. Tudo por causa da perseverança, da obediência dos discípulos. Tudo porque eles incorporaram a verdade, a crença. Disse, ele não era um mestre apenas, ele era o Filho de Deus.
Aquilo que eles ouviram Pedro falando para Jesus: tu és o Filho de Deus. Aquilo que o próprio Pedro tinha dito, e não era dele, era uma revelação de Deus através dele. Tudo aquilo mais tarde se torna tão vida na vida deles que eles não desistiram. E um deles é Pedro, que a gente vai ler daqui a pouco. Tá? Um texto que é uma mina de riquezas. Um deles é Pedro, aquele mesmo Pedro que vacilava, mas é o Pedro que mais tarde vai, inspirado por Deus, vai escrever um texto e vai Deus falar conosco hoje através dessa passagem. Então Paulo, que é o caso aqui, ele escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Mas eu vou pular aqui os slides que a gente viu semana passada, né? Nos últimos 2 domingos. Ah, pastor, eu não tenho, eu não sei, eu não vi, eu não conheço. Fala comigo depois. A gente viu essa passagem aqui de Gênesis capítulo 3, quando Deus encontra Adão no Éden, ele e Eva, e ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Onde está? Essa pergunta, a gente vai voltar nela. A gente vai voltar, sabe? Tem horas que Deus diz assim, está na hora de fazer pergunta de novo, a mesma pergunta que eu fiz para Adão e Eva, a mesma pergunta que eu quero fazer para a comunidade evangélica batista daqui 2, 3 semanas. Porque, irmãos, amigos, Deus é um Deus que não para de trabalhar nas nossas vidas. Deus não é um Deus que desiste, não é um Deus que, não havendo mudanças na igreja, não havendo mudanças entre meus filhos, eu abandono eles. São, racinha teimosa, desobediente. Não, Deus é um Deus de amor e Ele continua falando conosco, Ele continua argumentando conosco, Ele continua instigando as nossas vidas. Então, hoje você pode estar surdo, mas amanhã seus ouvidos serão abertos. Hoje você pode estar cego, mas amanhã o Senhor pode abrir seus olhos. Hoje você pode estar com sono, mas amanhã o Senhor vai despertar você. Há a hora certa para isso acontecer. A hora é agora. A hora é hoje. Porque Deus não deixa para amanhã. Quem deixa para amanhã somos nós. Como Ele não para, amanhã vai ser a vez de novo. E depois de amanhã de novo. Daqui 30 anos de novo. Ontem eu ouvi uma hora eu conto essa história que aconteceu ontem de manhã aqui na igreja. Eu estava esperando o rapaz do ar-condicionado para vir arrumar, e ele não veio. Só que o que aconteceu nesse momento foi uma coisa muito interessante. A porta estava aberta, eu estava sentado ali embaixo, estudando, e chegou 2 homens. Chegaram 2 homens. Na hora, perguntou, é corba ou corbã? Desse jeito, apontando para o muro. Eu disse, corbã. Ele, aleluia. Eu disse, então, já sei o que é. E a conversa desenrolou. 2 deles, depois eu conto essa história. Um falou assim, eu evangelizei ele. Há mais de 20 anos atrás. Ele hoje é um pastor. Ele hoje é fulano ciclano. Eu me afastei. Totalmente. Totalmente. E hoje ele, que eu levei a Cristo, é quem está me trazendo. Isso é só uma frase que eu ouvi ontem, que eu fiquei assim, barbaridade. Olha o trabalhar de Deus. Aquele onde você semeou, aquele onde o Espírito de Deus trabalhou, aquele homem que Deus mudou, transformou, hoje é aquele que está buscando o seu pai na fé. Porque o pai na fé, em algum momento, vacilou, desanimou, se frustrou, desistiu. E os anos se passaram, eles se encontram, e o filho está trazendo o pai. Uma coisa muito tocante. E ele apaixonado de novo, eu estou me apaixonando de novo pela pessoa de Jesus. Aí eu pensando, é assim que Deus trabalha. Deus não deixa as coisas soltas, Deus está trabalhando na nossa vida. E aí eu pergunto para você, Ele está trabalhando na sua vida? Ele tem falado a você no seu íntimo, no seu coração? Deus tem falado com você? Pastor, o que é falar? Eu escuto vozes? Não. Nós usamos expressões assim, a voz de Deus.
Mas não é uma voz. Se você estiver ouvindo vozes, você precisa ir para um psiquiatra fazer uma avaliação. Não é essa voz, ainda que Deus possa fazer isso, falar com você, só que você não vai ter dúvida. Talvez se você ouvir uma voz, essa voz ela vai ser a voz de Deus, se você não vai ter dúvida que Deus mandou. Aliás, não foi Deus que veio falar, porque se ele falasse, ele furaria tua cabeça inteira. Mas um anjo dele daria uma palavra para você e você saberia que era uma voz celestial. Agora, isso é coisa muito rara. Por que eu digo que é rara? Porque ele já fala todo dia por aquilo que você está segurando na mão. Todo dia ele fala. Diz assim, mas tem coisas que são particulares, muito pessoais. Exatamente essa é que ele vai falar. Através da Bíblia, ele vai falar a você de um jeito, aqui dentro, sabe? É dentro. Eu estou falando aqui, mas o ideal é aqui, né? Aqui dentro. Ele vai falar de um jeito que você vai entender que é ele trazendo você a uma convicção que você não tinha antes. Então eu quero que você leia comigo uma passagem bíblica de 1 Coríntios 13, que é uma passagem que você já conhece, mas por que eu preciso que você leia comigo e entenda? Porque isso aqui é o contexto do versículo de apóstolo Paulo, quando ele fala que ele era criança e ele mudou. É dentro desse texto que está a passagem que a gente tem usado como base, tá bom? Então, por favor, acompanhem comigo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então começa aqui essa coisa da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas em reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então vamos lá. Paulo enfatizando. Agora, o que a gente vê? Volta aqui um pouquinho. Quando você começa a explicar uma coisa para um... Vamos lá, professores. Talvez um professor de matemática aqui. Quando o adolescente, na sala de aula, você vai dar a aula, você começa explicando para ele sobre aquela matéria, aquele exercício do dia, aquela coisa horrível de matemática que eu nunca aprendi. O que passa pela cabeça do adolescente? Não importa se ele é matemático, gosta de matemática ou não. Mas o que passa pela cabeça dele? Eu lembro bem, passava pela minha cabeça. Não sei nada, não entendo nada, isso é uma bagunça. Isso aqui é um feixe de letras, números, chaves, símbolos. Para que serve isso? O professor, ele olha para lá, olha para cá,
ele vê uma, duas, no máximo, na sala de aula toda, no máximo umas 4 caras, faces, empolgadas, dizendo, vai, manda que essa eu mato no peito. O resto, todo assim, né, ai, ai, ai. Porque nós, principalmente nós brasileiros, nós não temos essa instigação por matemática, isso é estatístico. Por isso que quando surge o império vem aqui no Brasil e leva embora. Tem uma bolsa de estudo para você, tem uma pesquisa para você, você é um cientista. Então, volta lá para o menino, olhando para a tela, com todas aquelas equações e tal, o que ele pensa? Não entendo nada. Está tudo embaralhado. Então, veja, isso aqui é como um reflexo, é como um espelho. E quando Paulo está falando do espelho, ele está falando do espelho daquela época. Naquela época, o espelho não era como hoje, né, um vidro com prata atrás. O espelho, antigamente, era um metal, normalmente um bronze, bem polido, que refletia imagem. Mas não era a imagem como, né, de hoje. Um outro lugar que as pessoas podiam ter a sua imagem refletida era na água. Mas também na água não é um reflexo perfeito. Então ele está dizendo assim, nós estamos enxergando as coisas meio embaralhadas. Enxergando aquilo que deveria ser perfeito, meio embaralhado, obscuro. Mas, veja só, mas nós veremos o perfeito, nós veremos a perfeição cara a cara. Ele está dizendo assim, haverá um momento em que a gente vai compreender, entender, assumir essa postura e essa responsabilidade de maduro, porque tudo vai estar claro. Como o aluno, quando o professor conseguiu explicar muito bem, conseguiu com muita paciência explicar todo aquele exercício de matemática, de repente tem um estalo nele. Pá! Entendi. Bah, que coisa maravilhosa isso. Olha quanta coisa eu consigo fazer a partir daqui. Ou seja, esclareceu. Entenderam? Esclareceu. E talvez ali, aquele que não entendia nada de matemática, não gostava de matemática, ele vai começar a entender matemática. Por quê? Porque naquele momento esclareceu toda aquela lógica, está se fechando perfeitamente, porque números não erram. Matemática é uma ciência exata. Para ele, daqui para frente, vai bem. Agora, se ele não entendeu igual eu, até hoje, matemática para mim é obscuro. Entenderam? Pega isso e traz para o espiritual assim. Se você não desenvolver, se você não crescer, não buscar, e aí eu vou mostrar aqui como é que isso vai se dar, você vai passar anos e anos da sua vida com Deus, verdinho, nunca amadureceu, e as coisas de Deus para você vai ser sempre obscuras. Como um adolescentezinho que não entendeu nada, não quis entender, não vai entender. Paulo diz assim, agora eu conheço em parte, Paulo está dizendo da sua vida, ele diz assim, agora eu conheço em parte, então conhecerei como? Plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido dele. Alguma coisa de Deus, alguma coisa de nós que Deus não sabe? Sim ou não? Alguma coisa de Deus, de nós, que Deus não sabe? Ele nos conhece plenamente? Ele nos conhece plenamente? Adultos, vocês conhecem seus filhos? Filhos, vocês conhecem seus pais? Como ele é um Deus relacional, o que ele quer? Que na medida que ele conhece você plenamente, você também o conheça. Agora nós levamos a régua lá em cima, né? Mas como assim? Quando que essa plenitude, presta atenção, quando que essa plenitude se dará?
Quando? Quando nós chegarmos na presença dele. O alvo é alto, mas começamos agora. E vamos, e vamos, e vamos. Isso é natural, gente. Isso é natural. Não tem nada extraordinário aqui. Isso é processo. Isso é vida. Isso é crescimento. Nunca a gente para de crescer? Não. Nunca para de crescer. Porque sempre há algo para você viver com Deus. Não existe formatura na universidade de Deus. Terminou o processo, agora você está bem maduro. Não existe isso. Então guarda, quando Paulo diz, eu era menino e agora sou homem, ele está falando dentro de um texto que está falando de amor. Amor ali é o próprio Deus. Amor ali, você já sabe disso, que até as crianças lá embaixo nas salinhas estão aprendendo isso. Deus é amor. O próprio Deus diz que Ele é amor. E não é amor poético, é um amor encarnado, é um amor sacrificial. Ele está dizendo, eu sou amor. Quando Paulo está falando dentro desse quadro de um Deus de amor, ele está falando de um Deus que se revela. Um Deus que se revela. Um Deus que se revela. Não precisa você sair correndo buscar a revelação de Deus, porque Ele não está escondido. Ele não está brincando de esconde-esconde. Ele chega no jardim do Éden e Ele chama por Adão. Quem está escondido, Deus ou Adão? Todos os dias Deus vinha falar com ele, Deus vinha ter comunhão com eles, Deus vinha se relacionar com ele. Quem é que se escondeu agora? Quando o pecado entra no mundo? O homem, não Deus. Então Deus é um Deus sempre pronto, sempre desejando e sempre se revelando. E essa revelação, ela não é total hoje, por quê? Porque nós não suportaríamos. Então Ele se revela na medida em que você, olha aqui para mim, Deus se revela a você na medida que você vai buscando compreender o quê? A revelação. Não! Vou de novo. Deus se revela na medida em que você vai buscando o quê? O poder dele. Não! Deus se revela na medida em que você vai buscando. O quê? Pai, qual é a sua vontade? Porque é na sua vontade que eu me encontro. Pai, qual é a sua vontade? Porque é na sua vontade que eu encontro tudo. Aprenda isso, igreja. É na vontade do Pai que você encontra as respostas. Pare de buscar crescimento, amadurecimento, experiências em aquilo que é atividade. Em aquilo que faz você gastar dinheiro, gastar forças, gastar energia, gastar tempo. Pensa nisso. A resposta que deu, a palavra que Deus deu para Jesus quando ele saiu das águas do batismo foi o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. No Monte da Transfiguração, o que foi que os discípulos ouviram? Lá em Mateus capítulo 17. A voz que veio dos céus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí vem, qual era a fala de Jesus com o Pai todas as vezes que ele estava em oração? Vontade. Pai, qual é a sua vontade? Aí você está se indagando.
Ele não sabia? Ele, como Deus, não sabia? Ele não sabia? Ele sabia em parte. E mesmo aquelas que ele sabia, ele queria a comprovação, a afirmação do Pai. Agora olhe para mim. Se Jesus o tempo todo buscava saber qual a vontade de Deus Pai, por que nós queremos agir diferente? Por que nós queremos saber como é que Deus vai tratar comigo diferente? Eu vou fazer campanha tal para chegar no ápice de entender qual é a vontade de Deus. Nem precisa disso. Não, pastor, você falou que a gente descobre a vontade de Deus. Você descobre a vontade de Deus não é fazendo campanhas, não é pagando Deus, não é fazendo sacrifício de vida. Você descobre a vontade de Deus conversando com Ele, falando com Ele, orando, buscando a face dEle, na sua relação diária com Ele, seja na cama, seja no escritório, seja no carro, seja na fábrica, no teu comércio, na escola, onde você quiser, não precisa marcar hora, não precisa marcar local. Estão entendendo? Está difícil? Eu não vou terminar de explicar tudo isso aqui hoje, mas veja comigo esse texto de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1. Isso aqui é um texto para você pegar na sua Bíblia essa semana, pegar uma canetinha marca-texto, pegar um lápis de cor, pegar um caderno, pegar o que você quiser. Debruçar em cima disso aqui e se deliciar. Certo? Pastor, eu não consegui fazer tudo essa semana. Não tem problema, você pode passar o resto da sua vida fazendo isso. Vamos lá. Simão Pedro, servo. Eu gosto de pegar palavra por palavra, porque isso aqui vai expondo a riqueza da palavra, né? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos da comunidade evangélica batista. Amém? Porque ele está dizendo o quê? Aqueles que. Pedro, servo, apóstolo de Jesus, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Vocês receberam? Olha para mim, vocês receberam uma fé igualmente valiosa, que é a fé em Cristo que o apóstolo Pedro tinha? Então essa passagem é para nós. Olha, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, à comunidade evangélica batista, que mediante a justiça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebeu comigo uma fé igualmente valiosa. Então é para nós, gente. Não tem como falar isso aqui não é para mim. Isso aqui, Pedro escreveu isso lá atrás. Ele está dizendo que é para vocês. Querem pegar isso aqui ou não? Querem trazer esta mensagem de Deus pelo apóstolo Pedro para você? Estão prontos para ver o que ele vai falar? Agora, se você insistir na postura que isso aqui é para a igreja toda pelo mundo, então não é para você, vai perder. Se você insistir no pensamento que isso aqui é uma coisa temporal, foi por um tempo só. Capítulo 2? Ah, está errado ali, gente. É 2 Pedro, é isso? Então corrija, por favor. 2 Pedro, não 1 Pedro. Desculpa aí, gente. Erro do teclado, não foi meu, eu nunca erro. Eu me engano, mas eu não erro. Então é 2 Pedro, para vocês que estão se batendo na Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo 1. Eu já perdi o que eu estava falando. De novo, Pedro diz assim:
graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Oh, beleza. Vocês querem graça e paz? Querem? Graça, favor imerecido de Deus. Paz. Paz que ultrapassa todo entendimento. Ele está dizendo, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Multiplicadas. Pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu algumas coisas de que necessitamos para a vida. É assim que está escrito aí? Seu divino poder nos deu algumas coisas de que necessitamos para a vida. Não. Aqui está dizendo que o poder dele, veja, não é o seu poder, ele já fez isso. Nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Todas as coisas de que necessitamos para a vida. Todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é o exercício da vida de Jesus. Por meio, de novo, veja ali a palavra, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vai lá, vai pegando o texto e vai destrinchando, procura entender. O Espírito de Deus quer falar para você na palavra dele. Procura entender de que nós temos dele tudo que nós necessitamos para a vida e para exercer a vida cristã, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ou seja, conhecimento da pessoa de Deus, aquele que vai se revelar face a face, como Paulo diz, e nós o veremos como ele é, e seremos dele conhecidos assim como, e nós o conheceremos assim como dele somos conhecidos. Não tem nada no meio atrapalhando. Pedro diz ainda, no verso 4, por intermédio destas, que é a glória e virtude, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha aí, grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, se a gente pegar esse versículo de trás para frente, Pedro está dizendo assim, a cobiça é um veneno. A cobiça das pessoas vivendo sobre a terra, que partem daquilo que elas ouvem, daquilo que elas veem e daquilo que elas querem. Então, vamos lá. O que o ser humano vê, ouve e deseja pode ser legítimo ou pode ser ilegítimo. Então ele diz assim, causadas pela cobiça, o mundo vive em corrupção. Tá? Versículo de trás para frente. Exercendo a cobiça, o mundo vive em corrupção. Vocês precisam fugir da corrupção. Como é que vocês fogem disso que apodrece as suas vidas? Se tornando participante da natureza de Deus. Você está dizendo assim, então a gente vira um pequeno Deus? É isso? O homem se torna deusinho? Isso é uma seita que ensina isso. Que todos nós temos Deus, e todos nós somos deuses. Aqui está dizendo que você se torna participante da natureza dele. Ou seja, a semente de Deus não se corrompe. A semente do homem é corruptível. Tudo que vem do homem se corrompe. Tudo que você faz sobre a terra se corrompe. O seu corpo se corrompe.
Quando a gente morre, ontem estava conversando com o Valdemar, deu um susto nele, né? Valdemar, você tem que se cuidar, Valdemar. Você não precisa morrer cedo. E se falar de morte com o Valdemar, ele se alinha. Ele fica sentadinho na ponta do sofá e... Valdemar, todos nós deveríamos morrer num ciclo natural. Vou falar para você uma coisa aqui. Acho que aqui eu já estou parando por hoje. Ninguém deveria morrer antes da hora. Quando que é a hora? Sabe aquela frase assim? Não, era a hora dele, era nada. Não, veja, não é. Ei, pastor, você vai mudar o assunto agora? Vou mudar um pouquinho, porque eu estou falando de pessoas que precisam amadurecer. E quando você precisa amadurecer, você precisa ouvir isso. Venha comigo. Nós nascemos de uma semente corruptível. Deus não fez a gente para morrer, mas infelizmente a gente vai morrer. Então, partindo do princípio que uma semente, ela morre na terra, e ela dá uma vida a algo que um dia vai zerar, então você está entendendo o seguinte: nós deveríamos morrer de velhos. A gente nasce, vive toda a sua potência, e depois vai chegando um momento lá na frente em que a gente vai murchando, e caiu. Era para todos nós morrermos assim. Ao natural. E aí vem as questões. Mas por que que morre antes? Como é que morre antes? Por que que morre antes? As contingências da vida. Estão entendendo? As contingências da vida. Vou dar vários exemplos aqui. Eu morro antes porque eu não administrei a minha casa. Minha casa é o corpo. Eu morro antes. Lembra, a Eliane colocou no grupo essa semana de eu pedir oração para um conhecido nosso, morreu com 54 anos. Um infarto fulminante. Infarto fulminante não, um derrame. Depois, lá, ouvindo lá, a família diz assim, mas ele não se cuidava. E na hora que queriam levar ele para o hospital, não precisa. Não precisa. Quando foi para o hospital, já não tinha mais jeito. A glicemia que levou a isso. Então vamos lá. É obrigação minha e sua cuidar da nossa saúde. Por que, pastor, isso é tão importante? Simples de entender. Você pode acreditar ou não. Eu descubro aqui que tem muita gente que ainda tem sérias dúvidas sobre isso. Simples. Você não nasceu por acidente, por acaso. Você não está vivendo aqui só para morrer. Nem o seu cachorro na sua casa nasce sem propósito. Mesmo que seja para abanar o rabo para você todo dia, quando você chega do trabalho. Ele está cumprindo o propósito dele. E você não é cachorro. Você é um ser pensado por Deus. Você é um ser criado por Deus. E antes de qualquer coisa que você já está pensando, de tipos de pessoas, qualidades e defeitos das pessoas, todos nós somos criados para a glória de Deus. Todos nós somos criados para a glória de Deus. E alguns você vai olhar com esses olhos humanos, você vai dizer, essa pessoa não tem como ela glorificar a Deus. Ele é um paralítico, ele é um deficiente, ele é um débil mental, ele é um controverso, ele não tem como glorificar a Deus. Você entende assim. Não é assim para Deus.
Você olha um jovem belo, formoso, bonito, você diz, isso aqui tem potencial para glorificar a Deus. E você olha uma pessoa totalmente fora dos seus padrões de beleza, você diz, isso aqui não pode glorificar a Deus. Isso é para você, não para Deus. Então, quando nós entendemos que todos somos criados, pensados por Deus, para a glória de Deus, entendemos que Deus nos cria com propósito. E se você não vai até o fim, você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Vou repetir. Se você deveria morrer de velho e morre cedo, aquela parte que era o propósito que você deveria cumprir. Deveria morrer aos 80 de velho, morre aos 50 de relaxado. Então tem 30 anos. Escuta aqui, aqueles 30 anos da sua vida que está escrito o propósito de Deus para você, como é que fica? Temos um buraco na planilha de Deus, né? A sua falha vai repercutir no mundo. Quem vai cumprir aqueles 30 anos? E se você viveu 50 sem cumprir o seu propósito, quem vai fechar os seus 80 anos de propósito? Hã? Uma vida sem propósito, uma vida vivida 50, sem perguntar para Deus, qual é a sua vontade, Pai? E os outros 30 que você não perguntou, porque você chegou para Ele e Ele disse para você, e aí? E aí? Não estou falando de salvação, tá? Não estou falando de salvação. A Bíblia não está falando disso de salvação, está falando de glórias a Deus. De glorificar a Deus, de cumprir a vontade de Deus sobre a terra. Quem vai fazer? Eu sei que você está fazendo outras perguntas aí, diz assim, pastor, mas veja só, o sujeito, ele estava com 50 anos de idade, ele estava fazendo tudo certinho, e ele estava na estrada, e veio um louco e passou por cima dele, não é culpa dele. Verdade, não é culpa dele, é culpa de quem? Do louco, que tirou a vida dele. Para quem Deus vai fazer a pergunta? Para o louco. Por que você tirou a vida do meu filho antes dele cumprir o seu propósito? Como que fica agora? Porque o projeto de Deus é perfeito. Você diz, mas Deus não pode interferir? Pode. Sabe quando Deus vai interferir? Só há uma situação em que pode fazer Deus interferir na história de uma pessoa. Chama-se oração, intercessão. Mas para isso você tem que saber antes. Pastor, mas veja, e a criança que morreu? Com uma doença? Então, veja comigo, essa parte é mais complicada de entender. Nós vivemos no mundo coletivamente. Nós vivemos no mundo sujeito às leis da corrupção natural. Ou seja, o ser humano que vive na minha terra, no meu planeta, na minha cidade, ele peca, ele erra, atinge a minha vida. Estão entendendo? O louco fez eu e minha família pagar por uma coisa que não deveria. Mas e como é que a gente faz para fugir disso? Não foge. Por quê? Porque você tem todos esses irmãos esparramados pelo planeta Terra. Somos uma família, goste ou não. Então, agora na China estão trabalhando, jogando fumaça na atmosfera. Você vai pagar o preço disso.
Mas eu não tenho nada a ver com o chinesinho que é dono da empresa lá. Você tem tudo a ver com ele, porque é seu irmão. E quando ele não administra, ele não controla o jardim dele, a peste, a praga do jardim dele vai chegar no seu. Ah, mas tem uma coisa, pastor, que, veja só, minha tia estava no quintal de casa, estendendo roupa no varal, deu um raio, pegou o varal, matou ela. Quem é culpado? Deus criou assim o jardim? A terra era um jardim. Deus criou assim? Não. Não tinha trovões e raios. Então, eu estou sujeito às leis da natureza que se corrompeu por causa do meu e do nosso pecado. Então, talvez estendendo a roupa no varal, a pessoa vai morrer com 50 anos. Não é culpa de ninguém, é culpa de todos. Pastor, mas aí é muita culpa para a gente, né? Por isso que Deus vem com graça e misericórdia. Olha para mim. É aí que Deus vem com graça e misericórdia, dizendo assim: filhos, em mim vocês terão toda a capacidade, o poder, a força, a sabedoria para cumprir o meu propósito. Para cumprir o meu propósito. Mas, pai, como é que eu vou cumprir o propósito daquela pessoa que morreu eletrocutada lá no varal? Ele diz assim: eu vou capacitar, eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou fortificar, eu vou te dar entendimento que você nunca... Aí um dia você tem um entendimento de coisas que você nem imaginava que poderia ter. É Deus dizendo para você: você está fechando todo o meu projeto, a planilha vai estar tudo certinha. Porque no final das contas, igreja, guarda isso no coração. No final das contas, quando chegarmos diante de Deus, Ele não vai nos avaliar pelo desempenho. Certo? Isso é chave para você entender. Se você é maduro, você vai pegar. Se você está no processo de maturidade, você vai começar a entender. Se você não entendeu nada, eu ajudo você, outros irmãos vão ajudar você. Você não vai ser julgado pelo desempenho. O que mais fez, o que mais acertou, o que mais conseguiu. Não é isso que Deus avalia em nós. Mas aquilo que Deus avalia em nós é: quanto da minha vontade, você absorveu? Quanto da minha vontade você buscou? Porque fazer tudo a gente não faz. É ou não é? Fazer tudo, por mais que Deus potencialize em nós o poder dele, tudo a gente não faz. Fazer a parte do meu irmão a gente também pode não conseguir fazer. Então Deus não vai nos julgar pelo desempenho. Quanto mais você fez, toma aqui, ó, troféu número 1 é para você. Mas é quanto você buscou da vontade dele. Então buscar a vontade de Deus é essencial. É coisa de adulto. É coisa que apaixona os filhos de Deus. Entenderam? Pega lá, 2 Pedro, capítulo 1. Pega esse texto, pega nas linguagens diferentes. A gente está usando aqui a NVI. Veja as linguagens diferentes, leia, olhe, arrisque, pense. E a gente continua semana que vem. Ou no outro domingo. Quando é que o sol mais brilha? Qual horário do dia o sol mais brilha? Meio-dia. No sol, ao meio-dia, não tem sombras. Certo? Então agora, nesse momento aqui no nosso local,
onde nós moramos nesse mundo, nesse planeta, agora, meio-dia para nós, o sol está a pino sobre a sua cabeça e você está completamente debaixo da luz de Deus que esclarece tudo. Você não vive em sombras. Amém? Vamos ficar em pé e vamos terminar. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos, amigos, que estão aqui e juntos nós estamos perguntando ao Senhor qual a vontade do Senhor para esta igreja e para a minha vida e para nossas vidas. Deus, todos nós queremos crescer. Crescer, como diz lá em Pedro, para sermos frutíferos. Para sermos frutíferos. Pai, eu acho que ninguém aqui quer ser estéril, mas querem ser frutíferos. Então a gente quer ir embora agora com o Senhor falando no nosso coração. Fustigando as nossas mentes. E aquilo que a gente leu agora há pouco, que a graça do Senhor, a paz do Senhor, que ela seja a base onde o Senhor vai trabalhar isso em nós. Então, Deus, a gente pede que o Senhor continue falando, não só no dia de hoje, mas todos esses dias, para nos levar para o ponto que o Senhor nos quer. Abençoe meus irmãos, abençoe esta igreja e reúna-nos novamente domingo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Encontro todos vocês domingo que vem, aqui neste lugar, com chuva ou com sol. Aleluia. Até domingo.